Twitter para mim é mais ou menos como é freudiano, sabe? Sabe, pra quem já leu Freud, sabe a ideia de pulsão de morte, né? Você faz tudo, você realiza suas frustrações, né? Sua repressão, tentando se autodestruir. E aquilo que é o Twitter, são pessoas autodestrutivas tentando destruir as outras. Tem coisa mais bonita do que isso, né? É natural, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu tô no Twitter há muitos anos. Eu tô no Twitter desde que o Twitter abriu, acho que desde 2008. Quando comecei o Twitter, na época eu escrevia em inglês no Twitter ainda, porque quase não tinha conta. Não existia ninguém que usava Twitter ainda. Ou seja, eu via aquele espaço sair da estrutura do limbo, do purgatório, para virar o inferno. Foi fantástico. Eu adoro aquilo lá. Ah, Matheus, isso é bom. Eu não levo esse problema para mim, né? Eu, felizmente, esse vício eu não tenho. Eu não sou ligado em futebol, né? Eu não entendo absolutamente nada de futebol, não tenho essa paixão do brasileiro pelo futebol, né? Não tenho esse conhecimento. Não é por isso ou por aquilo. Quando eu era mais jovem, eu tentei até gostar, né? Só que olha para mim, né? Dá para perceber que não foi muito sucesso, né? Eu tentei jogar futebol e a única coisa que eu consegui era ser piada das outras pessoas, né? Então não tive boas relações com isso. Então esse vício eu não levo, né? De, desse tipo de jogo, né? Meu, meus vícios quanto a jogos estão mais ligados a jogos online, né? Mais ligados a jogos de videogame. Eu me rendi, até eu gosto de jogos bem elaborados, mas eu me rendi até o Free Fire. Gostei, tava resistindo. Não, Arthur, eu não jogo LOL. Nunca joguei LOL. LOL não foi uma coisa que me segurou, não. Eu joguei Warcraft por muito tempo, né, desses MMOs. Joguei muito Warcraft. Eu joguei na época do Mu, né? Comecei lá com o Tibia, depois fui pro Mu. Né? Gosto mais dessa estrutura ainda desses jogos mais AAA assim online, ainda gosto muito do Battlefield. Ainda jogo Battlefield 4. Né? Gosto muito, para mim ainda é o melhor. Ainda o Battlefield 4 tem muita gente online. Joguei o WoW. Joguei o WoW. Né? O F4 ainda tem muita gente online, é muito bom de se jogar ainda. No computador não consigo mais jogar no computador Battlefield, mas eu me dou bem com Battlefield no videogame. No PlayStation 4 ainda tem bastante gente jogando, né? Eu jogo Free Fire, é verdade, eu jogo sim, jogo. Eu gostei, eu não me interessava muito por jogos mobile, mas eu comecei a jogar no passado e gostei, né? Tô uns dias, tô uns meses aí sem jogar. Tava gostando muito de jogar Contra Squad, mas deu uma parada agora. Mas é gostoso, gostei. Eu tive que me render. Falei, foi muito bom. É um jogo bem divertido. O Leonardo o Costa perguntou se eu jogo CS. O Gol não. Eu joguei muito Counter-Strike, mas há uns anos perdidos, muito atrás. Muitos de vocês não tinham nem consciência ainda. Né? Eu jogava Counter-Strike em 2002, 2003. Né? Era uma época que eu joguei bastante Counter-Strike. Ih, já estão cancelando a galera aqui. Essa sala é canceladora demais. É isso aí, pessoal. Ai, ai. É isso aí, me adicionem lá na Steam. A gente joga.
Cuidado com o Twitter. Twitter é um lugar terrível. E outro, vocês não tem que cancelar as pessoas aqui, você tem que cancelar no Twitter, né? No chat do Zoom não adianta nada. Ai, ai, ai. Acho que minha Steam é Fernando RDA. Leonardo a sua situação tá feia aqui na sua sala, viu? Vou falar. Não sei qual que é meu Twitter, gente. Acho que é Fernando RDA ou Fernando Underline RDA. É alguma coisa assim. As últimas postagens que eu fiz no Twitter é sobre Big Brother, eu acho. Tava acompanhando. E o Big Brother desse ano foi sensacional. Foi fabuloso. Fiquei extremamente lá. Abulá que me enviou um pedido de amizade na Steam. Já começou, hein, pessoal? Vocês estão preparados aí, hein? Não, verdade. Big Brother 20 foi maravilhoso. Acompanhei de momento a momento. Grande assinante de Globoplay. Eu tenho uma adoração por esse tipo de entretenimento. Tipo Big Brothers, com esse entretenimento rústico, né? Terrível. Esse entretenimento degradante. Eu gosto muito desse tipo de entretenimento. Às vezes eu passo horas nas madrugadas, assim, nos finais de semana, assistindo programas antigos do Silvio Santos da década de 90 no YouTube, Em Nome do Amor. Acho fabuloso esse tipo de degradação humana, onde o ser humano pode chegar. Notificações do Twitter, pessoal começando a seguir. Vou falar, viu? Qualquer hora eu vou ficar famoso ainda. Vou virar um influencer no Twitter. Pena que eu não tweeto. E aí, pessoal? Temos, então, primeiro de tudo, seria interessante a gente conversar sobre o trabalho, que eu acho que vocês já deram uma olhadinha lá no AVA. O trabalhinho desse bimestre. Já deram uma olhadinha? Já Eu viu? nem tava sabendo. Ô, louco, tem que acompanhar a AVA diariamente, pô. Lá eu já coloquei para vocês no AVA o trabalho desse bimestre para vocês, né? Tá texto não, tá tranquilo, Michele. Isso, políticas públicas, Kátia. Por quê? O que está acontecendo com a AVA, Márcia? Qualquer coisa já me manda aí um relatório aí do que vocês estão percebendo aí. Pode mandar no grupo ou no pessoal no WhatsApp, que eu mando pro Rafael, lá da TI, e pro Renan, pro programador, porque daí a gente já vê aí, né, se resolve esse problema. Porque você entra no AVA e ele fica pedindo para pôr a senha de novo. Pôr a senha de novo. No meu tá acontecendo isso também. Então é problema. Eu vou falar com o Renan, com o programador. Agora foi entrar agora de manhã para pôr a matéria do pessoal do terceiro ano da primeira aula. Ficou pedindo também. Vou ver com o Renan o que está acontecendo. Beleza. Tenha medo não, Jéssica. Tenha medo não. Vai ser tranquilo o trabalho. Pessoal, na verdade o trabalho é bem tranquilo, né? Esse bimestre a gente está trabalhando com direitos sociais, correto? A gente vai ver que os direitos sociais nada mais são que diretrizes, né? Que diretrizes... não, esse bimestre não vai ter resumo de livro, né? Vai ser mais interessante, inclusive. Né? Direitos sociais são diretrizes da Constituição para áreas que o Estado, principalmente relacionado com
políticas públicas, né, com o poder executivo, deve atuar para garantir esses direitos, né? Veja só, lembra que a aula passada a gente falou que políticas públicas é uma forma de proteção de grupos, né? Foi o que a gente falou aula passada. Bem, exatamente isso. Quando a gente vai falar de direitos sociais, a gente está falando necessariamente de uma necessidade de proteção do Estado para alguns direitos coletivos. E Estado, como forma política, a gente trabalha basicamente como poder executivo, como planos administrativos do poder executivo. Quando eu falo em políticas públicas, que é o que eu estou pedindo para vocês no trabalho, eu estou falando de um exercício, exato, isso, Luciano, chega o sexto. Eu estou falando de um exercício do Estado de realizar as políticas públicas, de realizar os direitos sociais. Então, todo aquele rol de direitos sociais, né, no termo dos artigos 6º, como que eles vão ter efetividade? Eles vão ter efetividade por meio de políticas de Estado, de políticas públicas, né? A gente vai falar bastante sobre políticas públicas aqui, eu tentei agora de manhã antes da aula, mas não deu tempo, estou tentando reduzir o PDF, senão acho que vou criar uma nuvem. Eu estou pensando em passar uns 3, 4 livros para vocês sobre políticas públicas, né? Livros bons sobre políticas públicas, para que vocês possam dar uma pesquisada quando quiser, né? Olha lá, ó, né, Jéssica? Não é a Maria Eduarda que estava pedindo o livro? Então, vou dar uns 4 de uma vez. Né? Não, mas é interessante, né? Uns livros sobre políticas públicas para entender como que funciona, para vocês poderem pesquisar exemplos, etc., né? Nessas obras. E assim, qual que é o objetivo? Basicamente, o artigo 6º prevê os direitos sociais, as políticas públicas vêm tentar realizar os direitos sociais. Exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem o direito social à educação. Exemplos de políticas públicas ligadas à educação. Políticas de cotas é uma política pública? É um projeto governamental, um projeto do Poder Executivo para acesso à educação. FIES é uma política pública de educação? É uma política pública de acesso à educação, para dar acesso à educação. O financiamento estudantil para que você possa ingressar numa faculdade particular. O ProUni é uma política pública de educação? É um projeto governamental, um projeto de Estado para acesso à educação, né? Outro exemplo, saúde. Saúde é um direito social que está previsto no artigo 6º. Direito de saúde. Médicos Sem Fronteiras, mais médicos. São projetos de assistência à saúde. O próprio SUS é uma política pública de saúde, né? Moradia é um direito social que está no artigo 6º. Minha Casa Minha Vida é um programa, uma política pública de tentativa de absorção, de realização de um direito social. Consegue entender? Então, a gente tem um rol de direitos sociais no artigo 6º e, por outro lado, a gente tem atividades, planos políticos governamentais que, por sua vez, atuam para tentar efetivar os direitos sociais previstos. O que vocês vão fazer? O trabalho é muito interessante, uma reflexão bem legal, né? Vocês vão pegar um exemplo de política pública, de um projeto de governo para realizar direitos sociais. E a obrigação de vocês nesse trabalho vai ser criticar essa política pública. Criticar como? Falar como que essa política pública falha ao tentar realizar, ao tentar efetivar o direito social. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, aqui um exemplo, né? Eu vou pegar aí a política do FIES. Tem um exemplo bem que não vai dar tanta polêmica assim, porque o FIES é bem aceito, né? Então, eu vou ter que criticar e falar por que o FIES não está dando acesso ao direito social da educação. Então, eu vou pegar uma política pública e falar mal dela. E falar mal dela em que sentido? Falando por que ela não atinge o direito social.
Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui. Isso. Agora a Maria Eduarda já está com saudade do resumo do livro. Fica tranquila que se você quiser, eu já mando, faço trabalho valendo 5 e já mando um resumo de um livro de umas 400 páginas para vocês. Vocês fazem os dois ao mesmo tempo. Exatamente, Kátia. Tem coisa melhor do que falar mal, falar mal de coisas. Você escolhe as cotas aí, pode escolher o que for, você vai poder falar mal do que você quiser. É melhor forma possível. Dá, Rumi. Você pode. Eu não vou dar essa limitação de políticas públicas de governo federal. Você pode usar políticas públicas estaduais, municipais, porque todas elas atingem algum direito social previsto na Constituição. Então, você pode usar políticas públicas de qualquer nível federativo. Maria Eduarda vai falar mal do Enem. É interessante. O Enem é uma política pública de acesso à educação, de padronização. Interessantíssimo. Entenderam? Esse vai ser nosso objetivo, né? Desse bimestre. Faça um trabalho legal, faça um trabalho. Esse trabalho, pessoal, é uma excelente oportunidade para sair um artigo científico, né? Esse é uma forma, é uma hipótese legal de se criar para você tentar fazer uma pesquisa aí. E eu estou dando uma oportunidade legal para vocês, para que vocês vão ter até o final do bimestre, até o final de setembro para fazer, né? E vocês vão me entregar ali na última semana de setembro, e no começo de outubro vai ter o simpósio. Então, quem não tem um artigo escrito já pode apresentar esse trabalho para o simpósio. Já fica legal, né? Se tem que escrever ou apresentar. Veja, eu fiz isso com as outras salas, então eu vou fazer isso com vocês também. Não coloquei lá, mas o padrão trabalho é escrito, né? O padrão trabalho é escrito. Só que eu vou permitir que, caso você queira, mas é optativo, é totalmente optativo, você pode fazer um vídeo de apresentação, né? Isso daí é bem interessante porque vocês treinam a falar e etc. Eu gosto disso, mas eu não vou fazer obrigatoriedade. O trabalho desse bimestre de filosofia do terceiro ano é só por meio de apresentação, né? Eu acabei estendendo isso para as outras turmas também, por ser uma possibilidade, né? Esse trabalho, né, se for por meio de vídeo, a única coisa que eu vou pedir é uma limitação de tempo, né? Exatamente, oralidade é importantíssimo. É uma limitação de tempo. Se vocês quiserem fazer por via de apresentação, forem gravar o vídeo, se for a opção de vocês gravarem o vídeo, eu vou pedir que ele tenha no máximo 15 minutos. Por quê? Porque senão, vocês me complicam, né? Daí como que eu vou... leitura, a gente consegue fazer uma leitura um pouco mais rápida, né? Já está acostumado a ver os pontos principais. Mas, se for por vídeo, eu vou limitar 15 minutos. Renata, pode ser qualquer um dos dois, ou por vídeo ou por texto, tá? E daí, se você escolher por texto, me manda lá no Ava, né? Junta lá no Ava. Se for escolher por vídeo, você posta esse vídeo ou no YouTube ou na nuvem e me manda o link lá, tá? Então, você escolhe qualquer uma das duas possibilidades. É opcional. É opcional. Sim, certo? Luciano perguntou se segurança é um direito social. Segurança é sim um direito social, está lá no artigo 6º. Logo, você pode falar de projeto de segurança. Agora, veja só, Luciane, Lei Maria da Penha é um exemplo de política pública? Não, porque é uma lei. É um exemplo de estrutura legal, né? De estrutura legal. O que seria uma política pública na área de segurança aqui, né? Seria, por exemplo, projeto de uma cidade de implementação de guarda municipal, né? Ou, por exemplo, projeto de inserção de guarda por vídeo, né? Então, não é uma estrutura legal.
o que o Leonardo está falando, guerra às drogas. Também não, porque a gente vai ter uma lei específica, ou seja, drogas vai ser uma estrutura criminosa. O que pode ser uma política pública relacionada às drogas, Leonardo? Pode ser aqueles projetos onde o governo federal faz apreensão e queima, ou seja, qual a finalidade dada a essas drogas, projetos de, quando, por exemplo, bens ligados ao tráfico, dinheiro e demais bens, finalidade de onde esse dinheiro será colocado, ou seja, uma política pública para usar o dinheiro do tráfico em algum outro lugar, daí seria uma política pública. André, esporte, ele está dentro de uma política pública, que é a política pública o direito social ao lazer, né? Então, dentro da política pública do direito social ao lazer, o esporte também entra como uma possibilidade de política pública. Então, por exemplo, você tem no âmbito municipal a Bolsa Atleta, né? É um nome esquisito, mas a Bolsa Atleta é uma bolsa de incentivo ao esporte, porque você tem essa possibilidade de lazer. Professor. Oi. Voltando no que a Aliciane falou, da questão da Lei Maria da Penha, mas tem aquelas questões da Patrulha Maria da Penha. Isso seria uma política pública? Isso seria uma política pública. Isso seria uma política pública, de fato. Porque é o governante tentando, de alguma maneira, aquele negócio de... que aperta lá o botãozinho, eu não me lembro agora o nome. Sei. Isso é uma política pública, de fato. É uma política de prevenção, né? Uma política de prevenção, aplicabilidade da lei. Perfeito. Isso daí dá para falar alguma coisa por aí, né? Isso é uma política pública, sem dúvida. O professor, entendi então que assim, a lei da Maria da Penha, quando é uma lei, é muito mais específico. E a política pública seria uma coisa mais ampla, então, para basicamente isso. Mais... É só você pensar assim, ó, a lei, ela serve para quê? Ela serve para corrigir um problema já feito, né? Então, por exemplo, a violência doméstica. Quando ela é atuada, a pessoa já sofreu a violência e agora vai ter a retribuição do Estado a essa violência, correto? A política pública ela está para assegurar o conceito. Então, se eu estou falando de segurança, eu tenho que assegurar a segurança da pessoa. A lei ela serve por posterior, né? A violência já foi cometida. A política pública, que nem a Márcia colocou para a gente aí, da Lei Maria da Penha, não é a lei em si, porque a lei pune o ato já cometido. A política pública vem contra a segurança. Então, a partir do conceito apresentado pela Maria da Penha, projetos para tentar evitar a violência doméstica, né? A lei vem do legislativo para punir, para corrigir o problema social, né? E a política pública vem para tentar garantir a existência, né, da garantia social. A garantia social de pegar a Lei Maria da Penha para uma política pública é o quê? Manter a segurança da violência contra a mulher no âmbito doméstico. Entendeu? Maria Eduardo, infelizmente, não. Não é em políticas públicas de direitos sociais que legalizações cabem aí, porque a gente também vai ter um ponto de finalidade, não um ponto de garantia. Né? Seria, por exemplo, se aplicasse ao lazer, já tivesse a chamada por você de marola legalizada e tivesse uma política pública de distribuição de marola para a população. Né? Tinha um político na minha cidade natal que ele era conhecido como Raul Seixas, nunca ganhou, mas sempre se candidatou a prefeito, que ele tinha o projeto de cachaça encanada. Ele queria trazer cachaça encanada para toda a população de graça, né, para que todos tivessem acesso à cachaça. É uma política pública. É verdade, ele fazia essa propaganda. Nunca ganhou o Raul Seixas, né? Mas sempre apresentou essa proposta. É uma política pública, pô. Acesso livre e gratuito à cachaça, exatamente. A última vez que ele se candidatou, acho que foi pelo Partido Verde, se não me engano.
Acho que sim. Bom, entendido, trabalhei entendido. Maria Cristina, eu não conheço isso, nunca vi esse negócio de vizinho solidário. Mas se eu estou julgando bem o conceito, é meio privado, não é? Não é uma instituição privada da própria sociedade? Porque se for um projeto privado, um projeto da sociedade em si, não faz parte de política pública, porque a política pública é um conceito de exercício de poder. Então é o próprio governo, a própria estrutura governamental quem aplica essa política. Laura, eu não costumo colocar tamanho mínimo, não. Eu costumo confiar na boa-fé objetiva de vocês. Então, eu só quero que o trabalho seja bem fundamentado. Quanto que é o tamanho da boa fundamentação, cada um vai ter a sua. Isso daí fica tranquilo. A Leila está falando que vizinho solidário é privado. Imaginei. Então, a política pública tem que vir de um projeto do exercício de poder, né? Na verdade, o vizinho solidário, ele vem para complementar a segurança pública, porque como a segurança pública não dá conta de vigiar, digamos, tudo, então o vizinho solidário ele serviria para auxiliar nisso. Então, um ajuda a cuidar o do outro. É mais ou menos isso, eu acho, o conceito. É uma complementação, né, da Sim. inatividade do Estado. A Jéssica está perguntando se não precisa explicar conceito de política pública, Jéssica. Não precisa. Se você for fazer um artigo, vai ter que ter essa explicação, mas no trabalho é só pegar a política pública e dizer por que ela é ineficaz. Tá? Professor, Oi. mas se eu quiser explicar, tipo, mais ou menos o que seria, eu posso? Pode. Tá bom. Pode sim. O Leonardo está perguntando se auxílio emergencial é política pública. Sem dúvida, política pública. Auxílio emergencial é certamente uma política pública. Né? É uma política pública, inclusive, bem complexo o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial engloba vários direitos sociais. Né? Qual que é o direito social que é atingido pelo auxílio emergencial? É garantir a dignidade mínima. Então, você vai entrar no direito social, a educação, saúde, a inexistência de trabalho, né? É uma política pública que alcança vários direitos sociais. É uma política pública que está dando muito certo. Eu vejo que sim, Jéssica. É uma experiência europeia, né? Esse conceito, né? Você tem países como... o Suplicy fala disso há décadas, né? Tem um estudo muito bem feito sobre isso. Tem países como Suécia, por exemplo, são países pequenos, claro, né? O modelo do Brasil seria bem diferente do deles. Que você tem a renda básica, né? Que é altíssima, né? Equivalente a tipo, em reais, equivalente a 4, 5 mil reais nossos aqui, para todo cidadão do país, né? Ou seja, no projeto sueco, principalmente, ele reduz desigualdade, ou seja, por conta disso, você não tem nem gente muito pobre, nem gente muito rica. Então, não tem um nível de desigualdade tão grande. As pessoas meio que... Professor, Oi. tem um país, né, que parece que eles dão, eu vou falar R$ 500, né, porque eu não lembro o país, então eu não sei falar qual é a nota deles lá. Mas dá 500x lá para eles, independente se a pessoa for muito rica ou pobre, todos têm acesso a esse dinheiro. Só que o auxílio emergencial aqui no Brasil, por enquanto, acho que está um pouco desorganizado, né? O problema, acho que, do auxílio emergencial é uma certa má-fé, né, que tem, porque o auxílio emergencial, ali, você cadastra com o seu CPF, né, e tem um pessoal pegando o CPF dos outros, cadastrando, né, é complicado. E que o auxílio emergencial no Mas Brasil... eu digo, tipo, a falta de organização, porque, assim, o auxílio emergencial não deveria ser um dinheiro
dinheiro para as pessoas, tipo, poder conseguir sobreviver nesses meses, tipo, comprar alimento, A pagar as ideia é contas essa. e tal. Então, só que a Caixa não está disponibilizando esse dinheiro como deveria ser feito. Tipo, são 4 parcelas, por exemplo, que agora parece que se estendeu para até dezembro. Então, não deveria, tipo, ser uma parcela cada mês para as pessoas conseguirem conciliar com contas e mercados, etc. Porque, tipo, tá saindo as parcelas de 2 a 3 meses eles estão liberando para as pessoas fazerem um saque, sabe? Essa é Então, a própria tipo, falta de tá um preparo do próprio cofre público, né? A gente não teve um planejamento muito grande para fazer isso, então certamente está dando problemas. Mas a ideia é que seja contínuo mesmo, né? Para que todos tenham. E o Leonardo o Costa colocou uma coisa bem interessante aqui, que essa política pública tem mais o intuito de não quebrar a economia do que auxiliar a população de fato, né? O Leonardo sempre, o Riso sempre vai ter, né? Sempre vai ter isso, infelizmente. Michele, todos esses exemplos que você deu aqui, Minha Casa Minha Vida, Pacto Nacional de Alfabetização, uma ótima política pública, né? São políticas públicas. Né? Sim, a Cátia colocou isso de fato, de fato. Então, pessoal, essa é a ideia principal nossa aqui, né? Então, nesse primeiro momento, vamos tentar entender vamos fazer uma introdução aqui, tentar entender esse conceito de política, de direito social, né? Eu usei uma palavra ali com vocês, eu coloquei que esses direitos sociais, né? A gente pode classificar, talvez, como exercício de poder de forma indireta. Por que exercício de poder de forma indireta? Porque a atuação do poder, ela não é atuação de poder negativa, ou seja, atuação de poder no sentido de retirada, de limitação. Não, pelo contrário. O direito social é uma perspectiva positiva de atuação. Ou seja, a estrutura de poder, a estrutura governamental, ela atua para promover o indivíduo e não para limitar. Existe uma obrigatoriedade, uma limitação do espaço público, que o espaço público deve criar formas de validar, deve criar formas de especificar, né, a efetividade desses direitos de forma ampla, né? Não, claro que pode, você sempre pode criticar. Pode sim, Maria Eduarda, não tenha dúvida. Sempre pode. O governo está aí para ser criticado. Todos os governos, o princípio é você poder criticar. Mas é que você falou sobre políticas sociais, e ele se encaixa, tipo? Se encaixa porque, por exemplo, para você, muitos fundamentos são baseados nas próprias políticas do governo mesmo, né? Então você vai ter muitas políticas públicas que a crítica dela está justamente dela não atingir sua finalidade, mas ela tem uma finalidade diversa, ou seja, que você tem uma atuação governamental que não quer fazer a efetividade da política pública de fato, o que ela quer usar dessa política para atuar, para ter interesse de governo. Né? Até o que o Leonardo falou agora há pouco ali é uma possibilidade de crítica governamental, né? Você não está querendo efetivar direitos sociais, mas sim está querendo não quebrar a economia, etc., que é um interesse muito grande governamental. Então, uma coisa liga a outra, sim, sem dúvida. Né? Bom, vamos listar aqui alguns os direitos, esses direitos presentes no artigo 6º. Então, a gente pode colocar aqui em primeiro, educação. Né? Educação é uma garantia. Né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, né? O que a gente está falando aqui é que nesses termos do artigo 6º, né? Inclusive tem uma redação, né? A redação do artigo 6º foi modificada em 2000, né? Por uma emenda constitucional 26. A gente pode dizer que são direitos sociais um desdobramento da perspectiva do Estado Social de Direito. Né? Ou seja,
O que a gente está falando aqui é que os direitos sociais previstos no artigo 6º, eles vão se caracterizar como um conteúdo da ordem social. Eu vou até citar para vocês aqui o José Afonso da Silva, sabe? Um autor que eu já recomendei para vocês, um dos maiores clássicos do direito constitucional, né? O José Afonso da Silva, deixa eu achar aqui, peraí, deixei aberto em algum lugar aqui. Aqui. O José Afonso da Silva vai falar que os direitos sociais disciplinam situações subjetivas, pessoais ou grupais de caráter concreto, sendo que os direitos econômicos constituirão pressuposto de existência dos direitos sociais. Pois sem uma política pública orientada para a intervenção e participação estatal, não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de conteúdo a tutelar dos fracos e dos mais numerosos. Então, pessoal, veja o que o José Afonso está falando para a gente aqui. Ele está falando que os direitos sociais, sabe o que eles são? Vocês, leitores de Bobbio, podem saber isso muito bem. Direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Né? São direitos de segunda dimensão. Porque eles se apresentam como uma prestação positiva, né? Uma prestação positiva a ser implementados pelo Estado. Né? Uma forma de atuação social do Estado. E com isso eles tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia, de uma equidade, daquela isonomia substancial. Lembra quando a gente falou de isonomia substancial? Então, a função dele é ter essa ideia dessa isonomia substancial, né, e social, né, buscando a melhora e a adequação da condição de vida daqueles que estão sob a égide do Estado. Né. Assim, eles vão estar... eles estão consagrados, então eles estão protegidos na Constituição brasileira. Né? E dessa estrutura, né, lá do texto do artigo 6º, a gente tem educação, a gente tem saúde, pois 2 As. Saúde. A gente tem... Inventei de fazer as flechinhas, agora eu vou ter que fazer as flechinhas. Trabalho. A gente tem moradia. Se vocês abrirem o artigo 6º da Constituição, aí vocês vão ler esses termos. Moradia, lazer, segurança, previdência social, A gente tem, muito interessante, proteção à maternidade e infância. A gente tem, por fim, o mais amplo de todos, que é assistência aos desamparados. Ou, a gente pode colocar aqui, hipossuficiência social. Assistência aos de hipossuficiência social. Esse é o texto do artigo 6º, né? Assistência aos desamparados aí é o texto da Constituição, tá? Ou seja, esse é o sentido que se dá aos direitos sociais do artigo 6º, né? Artigo 6º da Constituição Federal. Né? Como a gente colocou ali, né? Como a gente falou aqui, todos são... Então a gente tem aqui um direito, uma atuação, né? Uma prestação positiva, ou seja, uma atuação, uma ação positiva, né, do Estado, com finalidade de isonomia substancial. O sentido, então, é a prestação positiva do Estado com uma finalidade de isonomia substancial.
O sentido é que o Estado haja sobre esses conceitos, buscando que haja isonomia. Isonomia que todos sejam iguais perante a lei? Não, que todos sejam iguais, que todos tenham a mesma condição quanto educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, maternidade, infância e suficiência social. Professor. Oi. O colega colocou no chat alimentação. De fato, no texto, ele aparece alimentação. Uhum. Mas essa questão da alimentação, alimentação, trabalho, acho que se você tem trabalho, teoricamente, você tem alimentação. Mas como que ele pode assegurar a alimentação? Ah, sim, é verdade, eu não coloquei alimentação aqui. Mas é interessante isso, porque o conceito é a separação desse conceito, o fundamento da separação de, por exemplo, trabalho e alimentação, é justamente porque um não deve depender necessariamente do outro. Você deve ter trabalho, e o trabalho não tem que ter o conceito apenas de estrutura de alimentação. Muito mais. O conceito dessa separação vem justamente no Brasil. A gente tem diversas pessoas com trabalho que continuam abaixo da linha da miséria. Ou seja, a prestação alimentícia como função essencial da dignidade, ela tem necessariamente que passar por um plano de assistência de alimentação simples. O Fome Zero, lembram do projeto Fome Zero? Vocês lembram do Fome Zero? O Fome Zero, ele não era o mesmo projeto da estrutura de atuação de trabalho. Você tem outros projetos para trabalho. O Fome Zero era uma política pública de assistência à miséria. Ou seja, de possibilidade de levar a possibilidade mínima de alimentação. Quer outro exemplo? O direito à merenda escolar. Né? Isso está sendo extremamente discutido agora. Vocês estão vendo? Vocês estão parando para pensar nessa discussão nesse momento? Pessoal, essa discussão agora é terrivelmente importante. A merenda escolar garante para muitas pessoas, só deixa eu colocar alimentação aqui, senão eu vou esquecer, porque eu esqueci de colocar. Essa questão da merenda escolar, é por isso que alguns governos eles passaram a fazer cesta, alguma coisa assim, e repassar para o aluno, não é isso? Para o aluno. Porque, vejam, é isso, porque a prestação de merenda escolar é uma prestação de política pública de alimentação. Uma prestação de política pública de alimentação. Vocês já devem ter visto várias histórias de crianças que têm uma das suas únicas alimentações na escola. Ou seja, é uma prestação para combate à fome, em alguns pontos. Né? E é um direito. Com aulas remotas, você não tem a merenda. Se as aulas remotas, se está em período de pandemia, como que você vai atuar na prestação de uma política pública essencial como a alimentação? Então, olha só, quando a gente tem um problema, a gente não vai poder ter aula presencial, então vai ter que se garantir a prestação de educação, porque é um direito social. A política pública vai vir, quem tem filho pequeno em escola pública, principalmente, deve saber como que está acontecendo. Vocês ficam aí tudo maluco aí, falando com o coordenador do curso, que coitado, tem dó do coordenador do curso, tá? Ele tá ficando louco já, o coordenador do curso de direito. Um bom homem, aquele é um bom homem, né? Vou falar, aquele lá tem um caráter altíssimo, coordenador, mas ele tá lá sendo bombardeado por os alunos, falando das confusões do método remoto. Pessoal, vocês viram como que tá o modelo da escola pública? Bicho, é caótico, mas tem que prestar. Só que vem outros direitos sociais envolvidos nisso, como da alimentação. Então, muitos municípios estão tentando, principalmente, prestar essa forma de política pública alimentação, como a Marcia falou, de cestas básicas, tem alguns projetos. Só que isso é uma política pública que deve ser feita, porque foi perdida com as aulas remotas. Na CMEI aqui está tendo essa possibilidade, então. Entendi. Eles estão verificando a necessidade. Mas essa é a ideia da política pública.
Professor, mas assim, em relação a essa questão dos alimentos, né? O kit de alimentos que a gente fala Hum, está sendo distribuído para todos os alunos e a orientação que foi passada pelos diretores aos pais é o seguinte: esse kit de alimentos seria a quantidade de alimento que o seu filho iria consumir na escola durante esse período. sim, Portanto, é o seu direito levar, independente da necessidade ou não. Esse alimento vem para o seu filho. O certo. que você pode fazer é distribuir para outra pessoa, se você Hum, não quiser. uhum. Mas não existe a pode ser que algum lugar esteja fazendo essa verificação de necessidade, mas o que veio como orientação é que os alunos têm esse direito independente da necessidade ou não. Isso daí fica mais, é uma tentativa, eu acho que de segurança jurídica. Uma política pública pode propor um modelo de seleção, sabe? Ah, quem realmente precisa ou não. É possível que uma política pública, mas tem que ser um ato oficial, né? É, imagino que na pressa que está sendo feita essa política pública agora, porque foi do nada, né, que a gente teve o afastamento das aulas, né, o isolamento social, alguns pontos devem ser levados, eu acho que juridicamente mais delicados. Então, eu acho que essa orientação, ela tem uma tentativa ali de tentar não ter nenhum problema jurídico, né, porque vai poder ter En uma ideia de seleção. então, é porque, assim, pelo que foi passado para nós, nesse sentido, já que o aluno, ele tem o direito ao alimento na escola, independente da sua necessidade, automaticamente ele tem o direito de levar o alimento para casa, independente da sua necessidade. Por isso que eu falei, é uma lógica jurídica, então isso deve estar sendo feito mesmo com preservação jurídica. Porque a política pública em si, ela pode limitar, né? A política pública, ela pode limitar, mas para isso ela tem que ser um projeto aprovado e bem delimitado. E nesse momento, acho que a gente não tem nada muito bem estabelecido, porque tudo foi feito a toque de caixa, né? Então, Exatamente o problema que teve e está tendo com o auxílio emergencial. É tudo muito, tem que ser coisa toda muito rápida. sim. Ainda assim, o auxílio emergencial tem tido problemas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, essa questão da alimentação, o que a colega falou, realmente, eles não vão verificar. Só que, assim, tem que haver bom senso também, porque a gente sabe que na escola pública não estuda só o hipossuficiente, mas todos têm direito a essa escola, né? Uhum. Sim. O acesso é público, exatamente, né? É interessante isso, né? Porque a gente sempre vai ter esse problema na política pública de enfrentamento entre política pública de assegurar para que se assegure direitos sociais e o bom senso, né? É, é muito engraçado isso, né? Eu já vi, e esse também é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, né? É, ao mesmo tempo, porque a crítica, por exemplo, do não controle é culpa exclusivamente governamental. Ah, mas as pessoas são mau caráter. O problema do governo é lidar com as pessoas mau caráter, né? Eu já vi muito fundamento, por exemplo, assim, a política pública do Bolsa Família, por exemplo, ela tem que ser extinta porque tem muita gente que se aproveita do Bolsa Família, tem aquele meme clássico da mulher falando que o Bolsa Família não paga calça jeans de uma adolescente, só que isso não dá para fundamentar como ineficácia do projeto, né? Tem pessoas que realmente não têm nada, né? E o valor do Bolsa Família é extremamente baixo, né? É um valor muito pequeno. Ou seja, é, a política pública sempre vai ter essa delicadeza. Porque, veja, a gente está tratando aqui de alimentação. O que é alimentação? O que é necessidade de alimentação? Né? Todos nós precisamos comer, né? Mas até onde isso qual é o limite da garantia? A gente vai falar limite da garantia sobre exclusão de miséria, é uma coisa. Sobre equidade, é outra. Sobre igualdade, é outra. Se for igualdade, eu acho que todo mundo tinha que poder pedir iFood na sexta-feira à noite, né? Agora, se for equidade, então daí a gente tem um projeto de acesso gratuito de parte geral de alguns pontos alimentícios. Se for erradicação de pobreza, daí é cesta básica, estruturas básicas para quem precisam, né? Então tem níveis de atuação de direitos sociais, né? Ele é amplo justamente para a gente poder ter essa amplitude da política pública se estabelecer, né? Certo. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. Isso daí é engraçado, né? Porque tem muita gente que realmente acha que esses projetos, né? Porque eu acho que o projeto Bolsa Família foi muito ligado ao governo anterior, né? Do governo do PT. Mas, na verdade, é um projeto muito mais antigo, né? Um projeto, inclusive, liberal, né? Um projeto do Fernando Henrique. Mas é baixo, é baixíssimo, né? Tem limite. O pessoal fala assim, porque se o cara tiver 1.000 filhos, ele vai receber R$ 1 milhão. Não, você tem limitações, né? Você não passa ali de meio salário mínimo no máximo, né? A maioria gira ali em torno de R$ 200, né? Quais as ações do Estado tem disponíveis que resolvam o problema ainda em PSV? Peraí, que eu não entendi a pergunta do Leonardo. Deixa eu ler de novo. Nenhuma, Leonardo. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque a situação econômica do Estado, ela supera a política pública, né? Mesmo que a gente pense assim sobre problemas da Argentina, problemas da Venezuela, etc., são resultados de política de Estado e não política de governo, né? Ou seja, não tem uma política pública que vá limitar a atuação econômica do governo. Esse é o resultado, e aí que eu falo, isso aí é um ponto importante que se levanta, né? Porque eu costumo falar que existe uma mitologema latino-americana sobre estados, né? Os estados totalitários centralizados estão muito presos lá na primeira metade do século XX, né? A gente é extremamente liberal. A Venezuela é extremamente liberal. Não tem como. A Venezuela é garantida pelo aspecto do direito internacional econômico. Ou seja, a política econômica do Estado, justamente por a globalização transformar tudo num aspecto liberal, ela não vai ser dependente de política pública, ela vai ser dependente de comércio. Então, não tem nada que. Não tem como a gente dizer. Você vê. É simples. Vou fazer uma crítica aqui, mas é uma crítica não ideológica, né? Uma crítica observacional, né? Fique claro aí para que ninguém me polemize ou me cancelem aqui. Uma crítica à estrutura do governo atual, né? Em que sentido? Antes do governo atual, quando estava aquela primeira movimento do Paulo Guedes, o primeiro movimento, se falava muito qual que era a fórmula mágica econômica de distribuição da estrutura do Brasil, né? Que o Paulo Guedes apresentava lá quase matematicamente como ele faria para o dólar baixar para 2,20 em 2 anos e depois para 1,50 em 4 anos. Tá 5, né? Tá 5. Maria Eduardo falou, R$ 89. Pois é. O problema, Maria Eduardo, é que tem gente que só tem esses R$ 89, R$ 100, né? Não estou falando que você está defendendo, não. Eu tô colocando que não tem como a gente organizar políticas públicas de Estado para a estrutura econômica, justamente por conta de uma situação ocidental geral. Por que ocidental geral liberal, eu falo? Porque a gente tem implicações de comércio internacional. E toda essa estrutura liberal, ela implica nesse comércio internacional. Então, fica meio impossível, justamente pelo aspecto da liberdade econômica governamental, a gente tem posições de políticas públicas que modifiquem. Eu vou te dar um exemplo, Leonardo. A polêmica gigantesca que deu aquela ideia do teto de gastos. Sabe a ideia do teto de gastos que a gente teve recentemente no Brasil? Por quê deu tanta polêmica? Porque essa é uma política de Estado que limita a economia não daquele governo, mas todos que vêm a seguir, né? Ou seja, isso é muito mal visto do ponto de vista internacional, de uma política liberal internacional globalizada, porque você tem que dar política econômica livre para que, ou seja, você não pode ter uma falta de liberdade muito grande econômica. Por isso daí que eu coloquei essa parte. É muito difícil que a gente fale em políticas públicas para manutenção da economia, porque justamente pelo princípio liberal do direito econômico, né, do governo econômico. Então vai depender de governo para governo mesmo, né? Por isso que eu falo dessa estrutura liberal. Não no sentido de você estar defendendo a estrutura liberal,
Estou falando da realidade econômica liberal internacionalizada. Então, uma política pública econômica, governamental, é muito mal vista do ponto de vista do direito, justamente porque cada governo tem que ter a sua liberdade de administração econômica. É isso que eu quis dizer aqui. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta meio crítica, mas eu não sei se tem muito a ver sobre o que a gente está falando. Por exemplo, pessoas que estudam em escolas particulares, tipo, a vida inteira, aí sai do ensino médio, ou no ensino médio mesmo, os pais pagam cursinhos de vestibulares para as pessoas conseguirem passar numa faculdade pública. Eu acho que, na minha percepção, isso é muito errado, porque eu acho que é dividido, sabe? Umas pessoas têm mais. Ai, me fugiu a palavra. Entendo, o acesso é mais facilitado para quem tem mais condições do que para quem não tem. Sim, e daí acaba tirando o lugar de uma pessoa que realmente precisa, sabe? Olha só, é interessante Eu essa acho isso pergunta muito errado. quanto do ponto de vista de política pública, porque a ideia de universalização, né? A instituição pública, eu acho que a Márcia falou isso agora há pouco, a instituição pública, ela é pública, né? Ela é direcionada a todos, né? Ou seja, isso é um conceito bem importante. Então, a gente está tratando do bem público aberto a todos. Então, todos têm as mesmas condições, mas condições do quê? De qual tipo de igualdade? De igualdade material, não substancial, né? Igualdade material. Todos têm o mesmo direito ao acesso do ensino público, né? Só a gente pensar a escola pública, né? Tem um cara que ele é milionário, etc., mas o filho dele repetiu de ano, isso acontece muito, vocês já devem ter visto uma história dessa. Ele repetiu de ano, daí ele tira o filho da escola particular e coloca na escola pública, como se fosse uma punição, né? Já começa por aí o problema. Sendo assim, olha só que interessante, ele pode, não importa disso. Daí a gente vai falar do ponto de vista moral, do ponto de vista social. Você não está nada errado nessa estrutura que você está falando, né? O acesso ao ensino público superior, ele é majoritariamente de classe mais alta, né? Por exemplo, quem passa num curso dos cursos mais concorridos, né? Por exemplo, o curso da moda nos últimos 15 anos, que é medicina, que são os cursos mais concorridos. Quem vai entrar é quem fez 3 anos de cursinho no Ângulo Tamandaré, em São Paulo, que é 7 mil, 8 mil reais a mensalidade, anos atrás, nem sei quanto que é hoje. Ou seja, aumenta a concorrência e as necessidades de diferenciação começam a aparecer. Daí eu te falo, tem como política pública tentar dar equidade substancial a isso? Porque, veja... No caso da UEM, só um pouquinho, professor. No caso da UEM tem as cotas sociais. Exato. É aí que tá. Porque, veja... Professor? Oi? Não, depois eu falo. Tá. O ensino superior público já é uma política pública de acesso à educação. Como a própria política pública começa a dar problema quanto à sua efetividade, como na questão que a Maria Eduarda fez, você tem que criar outra política pública para tentar regular isso. Agora a gente fala, é possível que a gente vai falar, não pode mais entrar rico na faculdade pública. Não, porque daí a gente estaria ferindo um princípio democrático, que é do acesso público. Então a gente tem que ter uma política pública sobre uma política pública, que é o caso, a Márcia exemplificou bem aí, como a ideia das cotas sociais, ou a própria ideia das cotas raciais. Porque as cotas raciais, por exemplo, é uma questão mais matemática, né? Foi se observar a quantidade de acesso de pessoas que se declaram negras ao ensino público, ao ensino superior público, e das que se declaram brancas. E é catastrófica a diferença, né? É catastrófica a diferença. Daí depois ainda foi feito o cálculo de quais cursos essas pessoas atingem quando atingem. Então daí foi implementado. Daí começou a ideia de cotas sociais, que a UEM tem, por exemplo. Essas cotas, elas recebem críticas, e tem todas as críticas, mas a função dela é muito clara. É corrigir o problema desse problema que a Maria Eduarda está colocando. Professor, é uma questão também de privilégios, né? Porque, tipo, é muito injusto isso. Aí, sei lá, tem o FIES, o ProUni lá, que você vai pagar depois que você terminar a faculdade. Mas
às vezes você nem sabe se você vai conseguir ter o emprego para pagar isso. Então, eu acho que, tipo, deveria existir alguma coisa para mudar isso, porque tem gente que tem condições de pagar uma faculdade particular, mas paga Não 3 anos paga a de pública. curso de 5 mil reais para o filho entrar numa pública. Automaticamente tira o direito de uma pessoa que realmente precisa de uma faculdade pública, entende? Você vê que esse seu argumento é interessante, porque a gente tem várias questões nessa política pública, né? Primeiro, o acesso é universal, daí a gente tem que criar categorias. Só que outro, a gente tem o coronelismo brasileiro ainda que é muito sensível, né? É muito sensível. Detalhe que a nossa educação das escolas também é uma porcaria. Então, tipo, quando a gente chega lá no Enem, é basicamente nada com nada. A prova é sem sentido, a educação é bem xoxa que a gente recebe nas escolas e eles, tipo, querem colocar uma matéria muito mais ampla na prova, que tem coisas que eu, por exemplo, nunca vi. Tipo, eu já fiz Enem 3 vezes e teve matérias da prova que eu fiquei olhando e falei, cara, que isso? Sim. Não tem, sim. Deixa eu ver, o que a Romi tá querendo falar? Desculpa, eu esqueci, Romi. Fala aí. O professor, lembra há alguns anos que saiu no Fantástico, uma faculdade daqui. Ah, é um fato, todo mundo viu, Sim, todo mundo vídeo sabe. é gravado. Sim. Então, do curso de medicina, que algumas estudantes usavam ProUni sem necessidade. Sim. Então, eu era da outra sala. Aí, era a primeira turma ainda, né? Então, tinham só 2 salas e foi surpresa. A gente viu domingo à noite no Fantástico, aquilo tudo. Aí a justificativa foi o seguinte: tem para cada curso tem um tanto de vagas do ProUni, alguma coisa assim. E aí não foi ocupado, né, todas as vagas. Aí elas pegaram para elas. Só que uma era filha do diretor, a outra era filha da advogada, que hoje é a secretária da educação aqui de Maringá. Outra era sobrinha da não sei quem. Então, ficou ali naquele meio. Mas aí a justificativa foi, tá sobrando, entendeu? Você sabe, Romi, que não é tão difícil, por exemplo, uma pessoa com condições conseguir entrar, porque também tem as falhas da política pública, né? Pega, por exemplo, o ProUni. Eu conheço casos que não são necessariamente ilegais, mas são imorais, sobre conseguir ProUni. Você pega, por exemplo, a cidade da minha mãe, que é Marília, no interior de São Paulo, tem a faculdade mais cara de medicina do Brasil, que é a Unimar. Até o ano retrasado, depois eu não vi mais. A mensalidade da Unimar estava 18 mil reais, certo? Como que você faz o cálculo se você consegue ProUni ou não? Você pega a sua renda familiar, né? E observa de acordo com a proporcionalidade da mensalidade. Para você ter uma proporcionalidade de mensalidade de 18 mil reais por mês, se você ganha bem, não vai ter diferença. Daí você vai ter uma média muito alta. Daí as pessoas que concorrem, as pessoas que passaram são pessoas que tiveram mais acesso à educação também. Então, esse tipo de problema de política pública é extremamente importante, porque é isso que a gente está falando. A política pública ela é um conceito amplo, ela é um conceito aberto. E quando se aplica uma política pública, não significa que aquela política pública ela zera o acesso à política pública. Não. A ideia é essa. Várias políticas públicas vão sendo criadas por cima da própria estrutura da política pública para tentar ir corrigindo. Essa é a função. Por isso que é um acesso positivo. Né? Por isso que é um acesso positivo dessas estruturas que a gente está vendo aqui. Né? Porque, vejam, enquanto lá nos direitos fundamentais, né, que são individuais, os direitos de dimensão social têm essa ampliação imediata, né, que eles vão ser implementados aqui justamente na omissão da equidade. Né? Inclusive, é possível fazer por meio de ação judicial, né, da chamada mandado de injunção, ou ação direta de constitucionalidade por omissão, ou seja, pegar a própria política pública de direito social e falar, aqui está tendo uma falha, então eu preciso de uma política pública que corrija essa falha. O problema aqui vai ser para a gente não tem, o que a gente mais tem é pesquisa sobre isso, mas a gente não tem necessariamente uma fórmula, né, de como
estruturar perfeitamente essas políticas públicas, né? Ó, eu vi que vocês deram uma debatida aqui, porque foi o Riso, né, que polemizou, né? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Mas não vou O entrar... Leonardo deveria ser punido das suas aulas, professor. Sério, tipo, Deveria não. Aqui é democrático. eu Todo só mundo não pode corto o participar. pescoço dele porque eu tô longe. Porque, olha, insuportável. Não, todo mundo aqui participa, tem direito à opinião. Eu só sei que só vi que parece que... Eu não li o que ele escreveu, mas daí vocês começaram a discutir, eu não vou entrar no debate de vocês não, hein? Vocês são muito debatedores. Não vou me envolver nesse debate de vocês, não. Mas vocês estão entendendo isso que eu tô falando, pessoal? Vocês estão entendendo? Professor, e questão tipo de bolsas de faculdades? Porque eu acho um pouco meio blé também. Porque, tipo assim, para você conseguir uma bolsa, basicamente você tem que passar ou uma nota boa no Enem, né, Sim. para você conseguir, ou você tem que fazer o vestibular da faculdade, conseguir Uhum. uma nota X para você passar. Uhum. Só que, como eu disse, tem gente que não tem tanto acesso à educação assim. Sim. E, querendo ou não, os vestibulares de faculdades particulares são um pouco mais complexos. Sim. Então, tipo, eu acho que meio que dá na mesma, porque tem Esse é o gente que não tem modelo, acesso Maria à Eduarda, é o modelo internet. norte-americano. Esse é o modelo norte-americano, né? O modelo norte-americano, ele tem, não tem necessariamente faculdades públicas, né? Tem, por exemplo, os communities, né? As faculdades comunitárias que têm outras modalidades de financiamento, que é o financiamento comunitário. Mas, pelo menos as Ivy Leagues, né? As grandes faculdades norte-americanas e as mais qualificadas, todas elas são privadas. O que tem são algumas bolsas institucionais. Só que esse modelo foi importado para cá justamente pela essa categoria, que é a categoria do merecimento, né? Então vai ser seu currículo que vai ser analisado. Isso, obviamente, vai dar também lugar a essa problematização de acesso, né? Do problema do acesso. Para a gente aqui isso é muito complicado, porque o acesso depende muito do meio de educação. O que eu costumo falar? Essa sala eu sempre gosto de fazer essas críticas à educação, porque eu sei que tem pessoal aqui que é do ensino e eles podem me corrigir se eu estiver falando besteira, né? Mas a gente tem um problema de ensino e eu observo esse problema de ensino nas faculdades particulares, não nas públicas. Por quê? Porque a faculdade particular, se você paga pelo ensino, significa que você tem que ter um plus. Você está pagando por aquilo, já que o conceito do ensino público no Brasil é universal, todo mundo pode ter. Então, o ensino privado ele tem que ser justificável, teoricamente, por que você pagaria para o seu filho estudar. Né? Você pega, por exemplo, o ensino público europeu, quando você tem um ensino particular, são escolas trilíngues, escolas de educação integral, que tem um monte de atividade extracurricular. O que a escola pública, a escola particular em geral faz no Brasil? O básico. Se alguém dá aula em escola particular aqui, me diz se eu estou falando besteira. Pelo menos é assim que eu enxergo, mas a escola particular, ela faz o básico. Né? Então, você está entendendo? A gente tem uma estrutura educacional muito corrompida, a ponto que se a escola particular está fazendo o básico e as pessoas estão pagando por ela, né, é porque a gente tem uma desestruturação da escola pública. Significa que a escola pública é ruim? Não significa que a escola pública é ruim. A gente tem professores excepcionais dentro da escola pública. A gente tem condições educacionais terríveis, que podem ser corrigidas com políticas públicas de acesso à educação. O pessoal fica falando sobre os problemas da educação básica do Brasil como se fosse uma coisa incorrigível. O problema é estrutural. O problema é totalmente estrutural e pode ser resolvido com alguns pontos. Primeiro ponto é o brasileiro parar de tratar professor como se fosse uma classe subalterna, né? Isso daqui é muito claro. Agora eu fico puto nessa hora, né? Porque eu defendo a docência com unhas e dentes, né? Você vê, por exemplo, eu que faço parte da educação superior, o que você mais vai encontrar em faculdades por aí é professor que encara a faculdade como bico, como complementação de renda. Olha onde a gente está. Então, a gente está no ensino superior e tem gente pensando assim. Enquanto no ensino fundamental, e eu acho que isso vai ter uma ressignificação em breve, né? Existe quase como uma classe subalterna de educação. Pô, cadê a ideia óbvia da emancipação pela educação? Mas eu acho que isso vai começar a ser mais analisado por pessoas que não pensam nisso. Sabe por quê?
Porque os pais agora, os responsáveis, estão tendo que ficar com os filhos e ajudar eles a aprender. E estão vendo o caos que é isso, né? O que um educador passa, né, no Brasil para ganhar uma miséria. Porque é uma miséria. Ah, não, eu não acho que é uma miséria, é um salário padrão do brasileiro. A educação, aquele que tem acesso à educação, não tem um salário padrão. Não tem que ter. O que ele está trocando é conhecimento, é acúmulo de conhecimento e toda uma estrutura metodológica que muda, que se tiver bem estruturado, a gente não precisa estar discutindo nenhuma dessas políticas públicas aqui. Né? Ô, professor, é que nem, tipo, vocês, vamos supor, tem muita coisa, vamos supor, do seu conhecimento que você poderia passar pra gente. Mas, tecnicamente, você, não é que não pode, mas, tipo, você tem uma base de ensino do direito que você tem que seguir, né? Tipo, do que você dá aula, no caso, Constituição. Você tem uma base, que é o que eles ensinam, só que tem, tipo, muita coisa por trás ainda que eu acho que poderia ser ensinado, mas que existe, tipo, um limite, que nem nas escolas públicas. Tipo, os professores, eles são excelentes profissionais, só que, infelizmente, eles têm que seguir a base que o governo coloca, né? Agora, então, eu vou aproveitar sua fala. Né, Na verdade, Oi, diga. Na verdade, Maria, existe uma base comum, tanto para particular quanto para o Estado, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é a base para os dois, particular e do Estado. Só que o que acontece, como o professor falou, é que no particular, como os pais estão pagando, precisa existir esse plus, né? A escola particular precisa oferecer o diferencial que a escola pública não oferece, né? Mas a base é a mesma. Só que aí existem as mudanças, né? O que a escola particular faz a mais que a escola pública não pode fazer, né? Não pode oferecer. E, na verdade, assim, também nós temos a questão do próprio interesse do profissional, porque apesar de ter a BNCC ali, que é a base nacional, nós temos o quê? O professor em sala de aula, ele conhece a sua turma e ele pode, sim, dentro da sua sala de aula, como que eu vou passar? Ministrar conteúdos que estão além da base. Porém, esses conteúdos não poderão aparecer formalmente, porque eles não poderiam, teoricamente, estar sendo ministrados para esses alunos. Então, e outra coisa interessante, eu trabalhei em uma escola pública aqui de Maringá, que inicialmente, tínhamos lá um laboratório de ciências, né, por ser ensino fundamental 1, então era um laboratório de ciências, um laboratório de geografia, com todos os mapas, vários instrumentos, e um laboratório de história, que também é, né, bem voltado à disciplina. O que o governo municipal fez? Fechou esses laboratórios e transformou eles em sala de aula. Inclusive, o almoxarifado da escola foi transformado em sala de aula. Por quê? Porque a prioridade é colocar o maior número de alunos possíveis em sala de aula e não oferecer o ensino de qualidade. Você vê que interessante, eu também coloco aqui com isso o comentário que o Riso fez aqui. O Leonardo, eu vou te chamar de Riso porque tem dois Leonardo, fica difícil saber qual que é qual, tá? Ele colocou que se o básico tiver caro, implementar atividades é mais caro. Exatamente. Por isso que a gente está falando de políticas públicas. Políticas públicas é justamente esse investimento econômico em determinados sentidos. Como as colegas estão falando aqui, a gente está tentando buscar o básico, né? Então, como que a gente vai além disso? De fato, né? Como a Michelle e a Leila falaram aqui, existe um plano básico, igual a Maria Eduarda falou, a gente tem que seguir uma diretriz. Aqui no ensino superior também, vocês têm algumas matérias que são obrigatórias, né? Só que no ensino superior é um pouco mais tranquilo, Maria Eduarda, porque a liberdade de cátedra do ensino superior é muito mais ampla, né? É muito mais ampla. Inclusive, eu aproveito aqui, vocês estão na faculdade
de Maringá, né, mais livre dos professores, que tem as grades mais liberadas. Se vocês procurarem aí, eu vou falar por mim, para não falar pelos outros, mas eu tenho certeza que falo pelos outros também. Se vocês procurarem a grade aí, aulas de constitucional de outros modelos aí do modelão básico, vai estar bem diferente dessa daqui, né? Mas o ensino superior, ele tem mais essa possibilidade, ele tem mais essa facilidade. O ensino básico, de fato, ele tem que primeiro cumprir o básico para depois ir pro a mais, né, pro plus. Mas, professor, eu acho que com relação ao que a colega Leila falou, é o seguinte, essa questão de fechar alguns tipos de laboratório ou almoxarifado e transformar em sala de aula, tem aquela questão da obrigação do Estado ou município com relação a acolher todas essas crianças. Universal, né? Essa é a política a política de educação propriamente dita, né? É aquela coisa de chegar no básico, né? Que a gente tem que atender. Isso, o município tem a obrigação, acho que com o ensino fundamental, o Estado com o ensino médio e o ensino superior fica aquele que pode, que tem condição, digamos assim. Você vê, mas vejam, vocês querem mais que o exemplo, por exemplo, do maior fórum, né, não na educação já, mas na estrutura de segurança da justiça, né? O maior fórum do Brasil estadual, que é o Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, né? A demanda é tão grande que tem sala de juiz que demoliram o banheiro para fazer sala de juiz. Esse é um problema sério, porque a gente tem níveis de políticas públicas, a gente vai ver isso em breve, né? Primeiro a gente atende um primeiro nível, que é o nível de implementação básica, para depois fazer as adaptações. Se a gente não consegue ter um nível básico, a política pública ainda vai ter que dar conta disso. Pessoal, são quase 11 horas. Aula que vem a gente vai entrar em comentários breves aí sobre cada direito, né? E daí eu vou passar umas obras para vocês darem uma lida, tá bom? Daí semana que vem a gente volta com mais discussões aqui. Beleza? Muito obrigado pela discussão. Deixa eu fazer só um comentário. Professor, digam. Você tinha dito aquela vez que a gente ia achar um assunto bem polêmico para poder debater, lembra? Sim. Vai rolar ou não? Eu tô pensando ainda, fiquem tranquilos. Eu vou mandar um meme de hipocrisia lá no grupo para você ver se não é uma boa pauta de discussão. Leva na ironia, tá? Tá bom. Fala, Márcia, o que você ia falar? Só fazendo um parêntese, essa questão de você ocupar o exemplo que você deu em relação a transformar a sala de juiz. Uhum. Eu trabalho no serviço público também. E aí o que eu vejo é o seguinte, lá dentro do hospital, hoje mais ou menos disciplinou essas, digamos, salas ou salas de administrativa. Sim. Mas há um tempo atrás ocupava-se onde poderia ser leito hospitalar, era ocupado por sala administrativa, por falta de espaço físico. Sim. Então isso é normal. Infelizmente, não estou falando que eu concordo com isso. Sim, entendo. Mas é normal acontecer, porque não tem a construção, você tem que colocar em algum lugar e as coisas têm que funcionar. Sim. Como a colega lá tinha colocado, realmente é muito ruim você tirar os laboratórios onde o aluno teria um mínimo de... ele teria um aprendizado prático e se acabar com esse tipo de proposta, né, de trabalho. Sim. Era só isso, desculpa. Obrigado, não, que isso, obrigado, Márcia, pelo comentário. Bom, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. O Ademilson falou que polêmica é a postagem das aulas no AVA. Ademilson, discordo, porque eu fiquei sabendo que o coordenador de vocês explicou minuciosamente a determinação da postagem da aula do AVA e vocês ficaram muito felizes com as explicações. Então, pelo que eu vi depois que a conversa que o coordenador do curso teve com vocês,
Parece que todos vocês ficaram satisfeitos e entenderam muito bem que é para o bem de vocês, né? Então, fiquei feliz em saber. Meu trabalho vai vocês ser estão sobre radiantes. isso, crítica à faculdade. Se não quer deixar os conteúdos disponibilizados até as provas. Exatamente. Daí eu faço um artigo, uma resposta colocando por que isso é bom para vocês, para um conteúdo metodológico. Nada de bom pra gente não. Na verdade, eu professor. já fiz o artigo, né? Eu não, né? O coordenador do curso já fez o artigo para vocês no texto do chat do WhatsApp, né? Bom, pessoal, até semana que vem, então, né? Mas, então, semana que vem a gente volta a conversar, volta a debater. Eu vou passar para vocês no AVA, aquele mesmo que vai ficar 7 dias o conteúdo dos vídeos, para vocês se planejem e assistam dentro desse período. E logo também se planejem para estudar a aula de hoje, né? Eu vou deixar alguns textos para vocês lá no AVA. Tô tentando compactar, senão vou fazer uma nuvem para colocar os livros lá para vocês. E alguns textos para a gente discutindo aqui sobre esses direitos, tá? Então, semana que vem, tá bom, manda no WhatsApp também. Então, semana que vem a gente volta, beleza? Muito obrigado, até mais, tudo de bom para vocês e tchau!